Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando para vocês de um assunto relativamente polêmico até, né? Então, eu vou estar explicando para vocês os dois significados de inflação que são utilizados, né, na internet, também pelos economistas, né? A gente tem o significado mais comum, que é utilizado que é o que aparece na televisão, etc., e é utilizado pela maioria dos economistas, principalmente o do mainstream econômico, né? Que é o significado que a inflação significa um aumento generalizado dos preços, e a inflação é medidas por índices, né? Como, por exemplo, aqui no Brasil, a inflação oficial é o IPCA, né? Que é a inflação de preços oficial. Porém, nem todos os economistas concordam com esse significado de inflação, né, com o significado de inflação como um aumento generalizado dos preços. Muitos economistas eles utilizam o significado antigo de inflação ainda, né, porque o que acontece? Antigamente, inflação significa expansão monetária, né, então era esse o significado, significava que inflação era que a oferta monetária estava se expandindo, né. Então, a expansão da oferta monetária era inflação, né? E para muitos economistas ainda é inflação. Então, principalmente os economistas da escola austríaca e até alguns de outras escolas, né, como por exemplo o Walter Williams, que faleceu recentemente, eles ainda defendem o antigo significado, né? Eles ainda defendem o significado que mudou para o mainstream. Hoje em dia o mainstream econômico interpreta a inflação como um aumento generalizado dos preços. Então, isso de semântica acaba causando muitas confusões, né? Porque às vezes o cara ele está se referindo à inflação e ele está falando de aumento generalizado dos preços, e a outra pessoa está se referindo a uma expansão monetária. Eu já vi acontecer muito isso aqui na internet, né? Inclusive, por isso eu gosto de utilizar o termo inflação dos preços, né? Porque aí eu deixo bem claro que eu estou me referindo ao aumento generalizado dos preços quando eu utilizo o termo inflação dos preços. A inflação dos preços não existe tanta discussão entre os economistas. Entre os economistas que utilizam o significado como um aumento generalizado dos preços, a gente tem o Thomas Sowell, né? A gente tem o Milton Friedman, né? Principalmente todos os membros que eu conheço da escola monetarista, né? Eles utilizam o significado mainstream. A gente tem o Mencken em seu manual, né? A gente tem o Marcos Sandoval Vasconcelos no seu manual de economia, enfim. Basicamente, todo o mainstream econômico utiliza o significado aumento generalizado dos preços, e quando você estiver vendo um jornal, etc., ele está se referindo sempre ao índice de preços, né? Aqui no Brasil, normalmente, eles estão se referindo ao IPCA. Agora, para alguns economistas, como, por exemplo, o Nobel em Economia Hayek, né, o Walter Williams já citado, né, como o Ludwig von Mises, o Roberto Campos, que foi um liberal bem famoso aqui do Brasil, né? E muitos economistas austríacos hoje, como o professor Ubiratã, entre outros, quando eles estiverem falando sobre inflação, eles estão se referindo a uma expansão monetária, né? Todos esses economistas que eu citei, né, o Hayek, o Mises, o Rothbard, né, o Rothbard eu não citei, mas estou citando agora, o professor Ubiratã, o professor Adriano Parnaíba, o professor Fábio Barbieri, o Leandro Roque, etc., todos esses economistas eles acreditam que o significado antigo de inflação ele é superior, porque ele acaba demonstrando diretamente os problemas causados por uma expansão monetária, principalmente uma expansão monetária excessiva, né? Os problemas causados por uma expansão monetária excessiva, então por isso eles acreditam que é um significado superior, porque o significado de aumento generalizado dos preços ele acaba gerando muitas confusões, né? Então a gente acaba chegando no nível de ter gente que diz que não existe relação entre um aumento generalizado dos preços e expansão monetária, né? Então esse significado mainstream acaba abrindo margem para que algumas pessoas falem isso. Obviamente, um economista, por exemplo, da escola de Chicago, ele sabe que tem total relação, etc. Mas acaba sendo um pouco mais complicado também, e também você vai ficar dependendo de índices, né? Embora tenha índices que acabem abrangendo uma gama bem grande de produtos, por exemplo, o IPCA,
Da última vez que eu vi, ele tinha algo entre 300 e 400 produtos e serviços que ele utilizava para fazer a média, né? Para realizar o índice. Eu vou deixar na descrição o índice para que você possa estar dando uma olhada qual que é o método de cálculo do PCA. A gente também tem outros índices que medem a variação nos preços, como o IGPM, né, etc. Então eu vou deixar na descrição. Inclusive já teve um vídeo que eu falei aqui um pouquinho sobre isso. E também isso acaba sendo até uma coisa histórica, né? Porque antigamente era um consenso, inclusive, esse significado de inflação como expansão monetária, né? Hoje, para a grande maioria, seja um aumento generalizado dos preços, eu acho curioso como muitas palavras acabam mudando de significado, né? Eu diria que, com toda certeza, o significado que é mais utilizado é o significado do aumento generalizado dos preços. Então, você que já teve aula de economia na faculdade, provavelmente você aprendeu dessa forma, né? Porém, existem muitos economistas que eles defendem um significado antigo. Isso fica até complicado, porque muitas vezes uns estão falando de um significado e outros estão falando de outro. Eu acho importante você estar sabendo que ocorreu essa mudança, né? Como todo mundo sabe, eu sou entusiasta da história econômica e também da história do pensamento econômico, principalmente, né? E por isso eu acho sempre legal estar sabendo isso, porque quando você começa a entender a história do pensamento econômico, você começa a entender o porquê de muitas coisas, né? E começa, inclusive, a compreender melhor o porquê das teorias, o porquê dos conceitos, etc. Inclusive, eu gostaria de saber de você que está assistindo, qual significado você acha que ele é melhor, né? Qual significado você acha que é superior, que faz mais sentido para você. Inflação como expansão monetária ou inflação como aumento generalizado dos preços. Então, essas seriam as diferenças entre esses dois significados. Eu, particularmente, gosto de utilizar o termo, quando vou me referir ao aumento generalizado dos preços, inflação dos preços, né? Para não gerar esse tipo de confusão e para as pessoas compreenderem do que eu estou falando. Embora no título esteja uma pergunta, né, para saber qual é o significado correto, eu acho que não vai ser num vídeo meu de 11 minutos que você vai conseguir, sei lá, se vai dar 11 minutos, mas enfim, que você vai conseguir chegar à verdade da questão. Existe muito material interessante na internet, artigos, livros sobre esse assunto. Eu vou estar recomendando alguns, né? Eu recomendo sobre Dinheiro e Inflação do Mises, eu recomendo os manuais de economia mainstream, recomendo o livro Livre para Escolher, do Milton Friedman, né? Manuais eu recomendo do Mencken, né? O do Thomas Sowell, eu acho bem interessante, enfim. Tem diversos materiais, tem artigos debatendo esse tema, etc. Então eu acho que antes de você chegar, ter o que o governo fez com o nosso dinheiro, do Rothbard também, antes de você chegar a uma conclusão, eu acho que seria interessante você estar dando uma olhada no porquê, a justificativa, né, dos dois significados, e aí para você vai estar chegando no que você considera mais correto, né? E eu acho que isso é mais importante. Eu acho que acho que não faria sentido eu, em um vídeo de 11 minutos, falar para vocês, todo aquele lado tá errado e aquele outro tá certo. Eu acho que é mais interessante que você tenha acesso, você mesmo leia, e aí você chegue muitos já devem ter a conclusão, afinal, muitos inscritos aqui do canal, que eu acho muito legal, já leem bastante sobre economia. Então, eu acho que vai ser interessante você estar dando uma olhada, né, nesse debate, nessa discussão, né, o porquê cada lado considera um significado mais correto. Esse vídeo tem um intuito só de informar vocês que existem esses dois significados, né? E até porque como o canal Economia para Iniciantes, eu acho interessante vocês estarem sabendo que existe essa diferença, né? Que existem pessoas que interpretam o mesmo termo de formas diferentes e às vezes a discussão acaba sendo uma discussão semântica, né? E isso eu acho bem interessante, que o Ronald Reagan, né, que foi presidente dos Estados Unidos, no livro de introdução do Mencken dá um exemplo que o Ronald Reagan uma vez brincou que se tivesse um jogo, ia ter acho que 2.000 ou 3.000 respostas, né? Se um jogo fosse feito pelos economistas, ia ter 100 perguntas e 2.000 ou 3.000 respostas diferentes, porque os economistas eles discordam de muitas coisas, né? Entre eles não existe pouca unanimidade. Claro, se fosse considerar o que a maioria acha como certo, a gente diria que inflação significa um aumento generalizado dos preços. Mas, obviamente, a maioria achar uma coisa não é significado de estar certa, né? Então, novamente é isso. Se você quiser ajudar o canal de alguma forma,
eu recomendo que você dê uma olhada no meu site que eu criei com um amigo, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Também, se você quiser ajudar o canal de alguma forma financeira, eu peço para que você compre livros pelo nosso link da Amazon. E também vão ter outros links de como você ajudar o canal de alguma forma, né? Você pode estar conhecendo a linha de produtos do Economia para Iniciantes, etc. E é isso aí. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.